Então, vamos iniciar, né, o estudo dos escoamentos em superfície livre, que basicamente escoamentos em superfície livre aí são os nossos rios, né, ou os rios artificiais que a gente batizou carinhosamente aí de canais. Então, a gente sai agora um pouco do universo do escoamento da água através da tubulação, né, sobre as condições de conduto forçado, e passa agora a estudar escoamentos em superfícies livres, né, onde a principal característica de um escoamento em superfície livre é a presença da pressão atmosférica atuando sobre a superfície do líquido, em uma seção aberta, né, como a gente tem aí os canais de irrigação, canais de drenagem. A gente também pode ter uma tubulação fechada, uma seção fechada, né, como esgoto e galerias de água pluvial, mas nesses casos onde a seção ela é fechada, não há o preenchimento total da seção transversal com o fluido que está sendo transportado. No conduto forçado, a gente tem um líquido sobre uma pressão diferente, né, da pressão atmosférica. E o escoamento por conduto forçado, ele pode acontecer por gravidade ou por bombeamento. Aqui no escoamento em superfície livre, obrigatoriamente, esse escoamento, ele se processa por gravidade, tá? A gente não tem como bombear aí um escoamento em superfície livre com bombeamento artificial. Então, só situando aqui vocês um pouco, vou fazer uma breve introdução, tá? A respeito dos canais, né? Então, a gente pode ter aí canais. Esses canais, eles podem ser naturais. Vou colocar naturais ou artificiais. Podem ser de seção aberta, que é o caso do canal ali da introdução, né, da página de abertura que eu mostrei para vocês, ou de seção fechada, que aí é o caso das galerias de drenagem e de esgoto, né? E a gente pode ter também canais com seções, né? Canais prismáticos ou canais não prismáticos. Os canais prismáticos, eles são aqueles que possuem, tá, uma seção de fundo reta com declividade constante. Então, a gente tem uma seção de fundo reta com declividade constante. Né? Canais prismáticos são aqueles que que remetem aí a um prisma, tá? Então, os canais naturais, eles são cursos d'água existentes na natureza, são rios, riachos, córregos, né? Cursos d'água existentes na natureza, rios, riachos, córregos e etc. E os canais artificiais são aqueles que são construídos pelo homem, né? São canais de irrigação, canais de navegação, aquedutos, galerias. Então, aqui são construídos pelo homem. E aí nós temos diversos exemplos: canais de irrigação, aquedutos, e etc. Aquedutos que, por sua vez, né, existem aí desde a Idade Antiga, desde as civilizações mais
mais primitivas, a Roma, Grécia, já construíam grandes aquedutos e é um marco aí da engenharia como um todo, né? Então, os canais, como eu também já comentei, né, eles podem ter a seção aberta ou fechada, né? Seção aberta é quando a gente tem só uma parte da seção, e a seção fechada é quando a gente tem uma tubulação. Na seção aberta, a gente tem a seção transversal aqui, e nós temos o nível da água, tá? É bonitinho. Na seção fechada, o que é que nós temos? Nós temos isso aqui. Eu tenho um tubo que pode ser de qualquer formato geométrico. Eu vou colocar aqui uma tubulação circular, tá? Uma galeria de drenagem aí. E aí, dentro da minha seção fechada, eu tenho escoamento de superfície livre, né? Eu tenho aqui água, onde eu tenho espaço aqui, onde eu tenho ar entre a minha lâmina d'água e a parede do tubo. A gente tem ar, ou seja, a pressão aqui ela é igual à pressão atmosférica. E aqui a gente também tem diretamente, né, a pressão atmosférica atuando aí sobre a superfície do nosso conduto, tá? Então, assim, com relação, né, às linhas de energia e a linha piezométrica, os conceitos com relação a essas linhas são análogos aos conceitos utilizados no conduto forçado. Só que a gente tem que observar aqui que, como a gente tem a presença da pressão atmosférica, ao invés de uma pressão diferente da pressão atmosférica, a linha piezométrica geralmente, mas nem sempre, né, coincide com a linha d'água. Então, em condutos livres, em escoamentos, em escoamentos de superfície livre, a linha piezométrica geralmente coincide com a linha d'água. E aí nós vamos ver os casos onde isso acontece, né, e onde isso não acontece a partir de agora. Então, nós temos aí um longo caminho a percorrer no estudo aí desse tipo de escoamento, tá? Então, assim, existe uma similaridade no tratamento analítico dos dois tipos de escoamento, né, conduto forçado e conduto livre, mas cabe observar que existe também muito mais dificuldade em tratar os condutos livres do que em tratar os condutos forçados, tá? Então, a gente tem aí diversos aspectos que vão interferir no tratamento aí, no estudo do escoamento em superfícies livres, tá? Então, assim, por exemplo, lá nos condutos forçados, a gente conhecia o material e, através desse material, a gente conhecia também a rugosidade das paredes, né? A gente considerava um parâmetro para a rugosidade das paredes porque a gente conhecia as variações dessas rugosidades, e elas eram variações muito pequenas. O que não acontece no conduto livre. Por quê? Porque a gente tem paredes que estão em contato com o ambiente que se desgastam muito mais. Então, a rugosidade de canais, das paredes do canal, além de a gente ter um tipo de material, uma variação de tipos de materiais em maior número, né? A gente tem muito mais materiais para conduto livre do que para conduto forçado, é mais difícil também a especificação do valor numérico dessa rugosidade, tá? Em revestimentos sem controle, no caso de qualidade, né? Ou ainda mais difícil no caso dos canais naturais. Então, assim, a complexidade do escoamento em superfície livre é um pouco acima
por conta desses pontos de vista técnicos aí, né? Então, a gente tem a rugosidade que interfere, né? A diferenciação, rugosidade, estabelecimento dos parâmetros geométricos também que são bem mais variados e também do ponto de vista da responsabilidade técnica, né? Porque erros de projetos em canais, por exemplo, são bem mais preocupantes do que erros aí em condutos forçados, né, de menor porte. Normalmente a gente projeta um canal para fazer um grande transporte de água, né, ou uma rede de drenagem, ou uma galeria para escoamento de esgoto. Então, assim, quaisquer erros no dimensionamento, no projeto e também na execução desses condutos para escoamento em superfície livre são muito mais impactantes do que nos condutos forçados. Então, a gente tem esses 3 parâmetros-chave que vão definir aí como é que a gente vai lidar, né, com essa diferença. Rugosidade, os elementos geométricos e, né, vou chamar de responsabilidade técnica aqui. Responsabilidade técnica quanto aí ao perigo, né, de algum erro de projeto nesse tipo de escoamento. Então, a gente tem aí que ter cuidado com esses parâmetros na hora de projetar. Falando aí em rugosidade, a rugosidade a gente vai ver que esses materiais eles são calculados, né, e estabelecidos de forma tabelada, empiricamente. Então, a gente vai falar da rugosidade mais na frente. Nós temos aqui que definir os elementos geométricos da seção, né, e aí, com base nessas definições, nós vamos ser capazes aí de analisar a intensidade da responsabilidade técnica que nós temos. Então, para começar aqui, eu quero falar dos elementos geométricos dos canais, tá? Eu trouxe aqui para vocês cortes de seções transversais para que a gente possa conversar um pouco sobre esses novos elementos que vão aparecer. Então, assim, tanto nos canais prismáticos como nos não prismáticos, tá? Existe aí uma série de parâmetros que é necessário para a gente conseguir descrever geometricamente a seção e as declividades de interesse, tá? Então, aqui a gente tem uma seção transversal, um corte, aqui é um corte de seção longitudinal, tá? E aqui também é uma vista frontal, né? Uma seção frontal. Deixa eu só escrever, eu acho que fica melhor. Então, aqui a gente tem o corte longitudinal, que é a lateral do canal, a vista lateral. Aqui é a transversal, que é a vista frontal, e aqui é a perspectiva mesmo, né, de um canal como um todo. Perspectiva. Para que a gente se situe aí no que nós estamos trabalhando. Então, vamos começar a definir quais são esses parâmetros geométricos, né? Quais são esses elementos geométricos aí que nós temos que entender. O primeiro deles é a área molhada, tá? A área molhada que a gente chama de A. A área molhada, ela é a área da seção reta do escoamento, normal à direção do fluxo. Então, a área molhada é toda a parte da seção transversal que está em contato com o fluido escoado, né? Que está em contato com a água. Então, a área molhada é a área da seção reta do escoamento, que é normal
a direção do fluxo. Então, o fluxo está na direção horizontal aqui, né? Então, nós temos aí a área molhada, né? Nessa direção normal aqui da direção do fluxo. Então, a área molhada é toda essa parte de contato aí entre, com base na seção transversal, né? Entre o fluido e as paredes do canal, tá? Essa é a área molhada. Nós temos também o perímetro molhado. Perímetro molhado que nós chamamos de PEI. O perímetro molhado, ele é o comprimento total da parte da fronteira sólida da seção do canal em contato com o líquido. E essa seção, ela inclui fundo e paredes, tá? Então, não inclui o espelho da superfície livre, não. Só inclui fundo e paredes. Então, o perímetro molhado é todo o comprimento da seção transversal que está em contato com o fluido. E isso inclui paredes e fundo do canal. Não inclui aí a seção do espelho d'água, tá? Então, comprimento da parte da fronteira sólida da seção do canal em contato com o fluido. Então, somente aí paredes e fundo do canal. Tá? A gente não tem aí a parte da lâmina d'água. Se a gente definiu área molhada e perímetro molhado, a gente já induz aí, né, que vai trabalhar com o raio hidráulico. O raio hidráulico, a gente já definiu previamente, né, é uma relação entre área molhada e perímetro molhado. Nós já discutimos aí os parâmetros fundamentais do raio hidráulico. Então, eu vou colocar aqui somente a definição matemática dele mesmo. O raio hidráulico é a relação entre área molhada e perímetro molhado. Vou tirar esses M's aqui para não ficar diferente do que eu coloquei. Então, é a área dividido por perímetro molhado. Nós temos também um elemento geométrico chamado altura d'água ou tirante d'água, tá? Que é esse elementozinho aqui, Y, é a nossa altura d'água. A altura d'água, ela é a distância vertical do ponto mais baixo da seção do canal até a superfície livre. Então, ela é uma distância vertical. Percebam pela figura aqui à esquerda que ela não está inclinada, né? Quem está inclinada, quem faz 90 graus com a superfície do fundo do canal, é essa altura H que nós vamos já definir, tá? Por enquanto, a gente está definindo aqui a altura d'água, o ângulo entre a altura d'água e a superfície de fundo, ele é diferente de 90 graus. Não é um ângulo reto aqui entre essa altura e a superfície de fundo, porque ela é uma distância vertical, tá? Ela está 100% aí alinhada paralela ao eixo Y. Então, é a distância vertical do ponto mais baixo da seção do canal até
a superfície livre. Essa outra altura, que é a altura H, tá? Ela é a altura de escoamento da seção, que aí ela é a altura do escoamento medida perpendicularmente ao fundo do canal. Então, ela é a altura de escoamento da seção. Aqui eu não coloquei que a altura d'água era o Y. E essa aqui é a altura H, tá? Então, a altura H, ela é a altura do escoamento ela é a altura medida perpendicularmente ao fundo, né, a superfície de fundo aí do canal. Então, essa é a altura da água, né, o Y, vou colocar ele e nós temos a altura de escoamento da seção, que é a altura perpendicular. Nós temos também a largura de topo, tá? Que é aqui a nossa largura da seção do canal na superfície livre. A ela nós chamamos de largura de topo, que é o Bzão, tá? A largura de topo, ela é a largura da seção do canal na superfície livre, tá? É a largura lá da seção que está em contato com a pressão atmosférica diretamente. Então, essa largura de topo, ela é função da forma geométrica da seção e também da altura d'água, tá? Então, ela vai depender aí da altura d'água e da forma geométrica da seção. Nós temos também um parâmetro que eu vou chamar aqui de altura hidráulica ou altura média. Altura hidráulica ou altura média, que é esse HM. Essa altura média, ela é a relação entre a área molhada da seção e a largura da seção na superfície livre, tá? Então, ela é a relação da área molhada pela largura da superfície livre, pela largura de topo. A altura média, ela também vai ser a altura de um retângulo de área equivalente à área molhada. Observem aqui nessa ilustração que nós temos um retângulo bem definido aqui com a altura HM e largura B. E esse retângulo, ele não vai até o fundo do canal, né? Então, o que é esse parâmetro de altura média? É uma forma da gente padronizar, parametrizar a área molhada da seção, né? Nem todo canal ele vai ter seção bem definida de projeto. Então, muitas vezes, em estudos reais, nós vamos precisar fazer estudos, né, levantamentos de superfície de fundo para saber como aquela seção transversal realmente se comporta. E aí, para trabalhar com esses elementos que não são geometricamente bem definidos, geometricamente bem simétricos, é muito complicado. A gente vai lá em software, a gente tira no AutoCAD e facilmente a gente consegue tirar
essa área molhada, né, da superfície através de um levantamento topográfico e também conseguimos aí a largura de topo, né, através de medições. Entretanto, para a gente conseguir trabalhar nos cálculos de vazão e de velocidade de escoamento, é bem complicado a gente não trabalhar com seções geométricas bem definidas. Então, para tanto, definiu-se aí a altura hidráulica, né, que ela é a relação entre a área molhada e a largura de topo, exatamente para que ela seja a altura desse retângulo que possui uma área equivalente à área molhada. Então, eu vou só colocar aqui que é a altura de um retângulo de área equivalente à área molhada. Se a gente fizer aqui a multiplicação, né, a área é base vezes a altura, então ela vai ser exatamente, a área do retângulo, né, vai ser exatamente a altura desse retângulo aí, com área equivalente à área molhada. Próximo parâmetro que a gente tem que definir aqui é a declividade de fundo. Declividade de fundo, que nós vamos chamar de I0, tá? Essa declividadezinha aqui, ó, essa inclinação entre o fundo do canal e um plano horizontal de referência, tá? Que aqui eu queria ampliar um pouco. Essa aqui é essa inclinação I0, ok? Então, é a declividade longitudinal do canal. Declividade longitudinal do canal, tá? Em geral, essas declividades, elas são baixas, tá? As declividades do canal são geralmente baixas, podendo ser utilizada aí a aproximação que I0, ela é aproximadamente igual à tangente, que é aproximadamente igual ao seno, tá? Porque são valores normalmente baixos. E esses valores normalmente baixos querem dizer que a gente pode fazer as aproximações trigonométricas, né, que é aproximadamente igual à tangente de alfa, que é aproximadamente igual à tangente de alfa, perdão, I0, que é aproximadamente igual ao seno de alfa. Então, a gente só pode fazer essa aproximação quando a gente tem ângulos muito pequenos, né, menores aí de 10 graus. Então, a gente tem esse valor, a gente tem essa relação, essa aproximação trigonométrica, onde a tangente é aproximadamente igual ao valor do seno de alfa. Falando em declividades, para a gente encerrar aqui os nossos elementos geométricos dos canais, nós temos também a declividade piezométrica, né, ou declividade da linha d'água. Declividade da linha d'água, que é a declividade IA, essa declividadezinha aqui, ó, da linha d'água. Então, ela é simplesmente a declividade da linha d'água, não tem muito o que definir sobre ela. É a inclinação da linha d'água do escoamento, tá? Então, inclinação do escoamento. Também pode ser chamada aí de declividade piezométrica. E para finalizar, nós temos a declividade
da linha de energia. Tá? Que eu vou chamar aqui de IF, que é essa declividade aqui, ó. Declividade da linha de energia é a variação da energia, né, da corrente no sentido do escoamento. Então, a gente tem a variação de pressão, né, que dá a linha piezométrica. Linha piezométrica, o conceito não mudou, continua sendo formada pelas cordas piezométricas, oriunda aí do somatório da carga de pressão com a carga topográfica. E a linha de energia é o acréscimo da linha piezométrica com a energia cinética. Então, declividade da linha de energia, ela é a variação da energia da corrente no sentido aí do escoamento. Então, esses são os nossos elementos geométricos aí em canais, tá? Área molhada, perímetro molhado, que formam, juntos relacionados, formam um raio hidráulico, a altura da água, a altura de escoamento da seção, a largura do topo, a altura hidráulica, declividade de fundo, declividade piezométrica e declividade da linha de energia. Eu vou só escrever aqui declividade piezométrica, tá? Então, a gente tem aí esses elementos geométricos dos canais. Aqui eu trouxe uma tabela para vocês, só para vocês verem, né, como a variabilidade é grande, tá? Seção retangular, seção trapezoidal, triangular, circular, né, com altura qualquer e semicircular. Então, aqui nós temos parâmetros de área, de perímetro molhado, raio hidráulico, que é a área sobre o perímetro, e a largura de topo com as relações entre a largura de fundo, né, aqui o Bzinho, deixa eu escrever aqui que tem espaço, o Bzinho, B pequeno, é a largura de fundo, tá? E nós temos aqui esse Mzinho, que é a componente horizontal do triângulo retângulo unitário. Do triângulo retângulo de altura unitária, né? Nós vamos chamá-lo também mais na frente de razão de aspecto, ok? Então, quando a gente tem seção com largura de fundo, né, que é o B menorzinho, a largura de topo, eu falei no slide anterior, que ela depende do formato geométrico da seção. Então, o Bzão, né, nossa largura de topo, vai depender se a gente tem largura de fundo ou não e como é a inclinação das paredes. E essa inclinação das paredes, ela é determinada aí pela razão de aspecto, ok? Ela vai existir quando houver inclinação. Quando não houver inclinação, ela não existe. Exemplo, na seção retangular, o nosso M aqui ele é igual a 0, porque eu não tenho nenhuma parede inclinada. Quando chega na triangular, o meu Bzinho é igual a 0, porque o meu ponto de fundo, ele é um ponto, né? O fundo é um ponto. Então, aqui o B é igual a 0. E nós temos aí a razão de aspecto, tá? E no canal trapezoidal, tanto nós temos largura de fundo, como nós temos também razão de aspectos diferentes de 0. E aí, com base nisso, a gente consegue calcular os parâmetros geométricos de área molhada, perímetro molhado, raio hidráulico e largura do topo do escoamento.
E aqui são os casos onde nós temos o escoamento em seções circulares. Lembrando que o ângulo θ é esse ângulo aqui, tá? É o ângulo aqui tão pequeno. Esse ângulo aqui é o ângulo θ, tá? Ele tem que ser expresso em radianos e ele é função da altura de escoamento da seção e do diâmetro do tubo, ok? Então, a gente tem que ver aí essas questões, né? Quando a gente for calcular escoamentos em superfícies livres em tubulações que não sejam com seções trapezoidais. E aqui o semicircular, que já é mais simples, né? Porque a gente tem aí todos os elementos da circunferência já conhecidos. Então, essa é a exemplificação aí de como a geometria do canal vai interferir nos seus parâmetros de escoamento. Aqui são as propriedades do talude, como eu falei, né? O M é a razão de aspecto. Ou seja, é a componente horizontal aqui para o triângulo unitário. Então, quando o triângulo não tem altura unitária, ou seja, quando a gente vai equiparar com a altura H, vira um fator de proporcionalidade entre o H, né, que é a altura do escoamento, e a largura de fundo, né? Então, a gente consegue aí estabelecer essas relações, tá? Vamos falar um pouco aqui dos tipos de escoamento, né, que acontece em superfície livre, tá? A gente já viu, né, que os escoamentos em canais, eles podem ter, por parâmetros de variabilidade, o espaço e o tempo, né? Ou seja, as características hidráulicas, como a altura da água, área molhada, raio hidráulico, elas tanto podem variar no espaço, de seção para seção, quanto podem variar no tempo também. Então, a gente já definiu, né, como critério comparativo, desde lá da mecânica dos fluidos, o tempo, né? Se a gente tomar como critério comparativo o tempo, a gente vai ter aí escoamentos que podem ser permanentes ou não permanentes, né? Ou ainda variáveis, tá? Então, deixa só eu escrever aqui basicamente isso que eu falei. Variabilidade dos parâmetros hidráulicos que são a altura da água, área molhada, perímetro molhado e raio hidráulico, basicamente, né? Elas tanto se dão no espaço quanto no tempo. Quanto à variação no tempo, nós temos aí que o escoamento ele pode ser permanente, não permanente ou variável, né? Então, o escoamento permanente o escoamento ele é dito permanente se a velocidade local em um ponto qualquer da corrente ela permanecer invariável no tempo, tanto em módulo como em direção. Então, se a velocidade se mantém constante, né, velocidade invariável,
velocidade invariável com o tempo. Então, se a velocidade ela se mantém invariável, os outros parâmetros hidráulicos da mesma seção transversal, eles também vão ter valor constante. E aí existe, entre as diversas seções do canal, uma continuidade da vazão, né? Porque todos os elementos, parâmetros hidráulicos, vão ser constantes ao longo do canal. Ao contrário disso, né, no regime não permanente, a velocidade numa mesma seção, no mesmo ponto, ela pode variar com o passar do tempo. Então, nesse caso, não existe uma continuidade de vazão. Então, a velocidade ela pode variar com o tempo. E isso aqui considerando a mesma seção, tá? Sempre lembrando que a gente marca um ponto fixo no espaço e aí vai analisar se naquele espaço físico acontece a variação temporal. Então, não existe a continuidade de vazão, né? E as características do escoamento, elas vão depender aí das coordenadas do ponto considerado e do tempo. Então, é o tipo de escoamento que acontece, por exemplo, quando a gente tem a passagem de uma onda de cheia, aí através de um canal, né? O que seria essa onda de cheia? Supondo aí que a gente tem um canal, como o canal da integração, que possui comportas aí por todo a sua extensão e que serve para transpor água, né, de um local para outro, de um grande reservatório, como o Castanhão, para o sistema de abastecimento da região metropolitana de Fortaleza. Então, quando as comportas são abertas, né, que a vazão é liberada saindo lá do Castanhão, então a gente tem um volume de água sendo liberado muito maior do que o que tinha antes. Então, a água vem como uma onda de cheia, né? E aí, isso aí faz com que a velocidade varie na mesma seção em relação ao tempo, ok? Se a gente pegar como critério comparativo o espaço, ao invés do tempo, a gente vai ter dois tipos de escoamentos, né? Aqui é escoamento permanente ou variável, tá? Eu esqueci de colocar o ou. Com relação ao espaço, nós podemos ter os escoamentos sendo uniforme ou não uniforme. No escoamento uniforme, né? O escoamento ele é dito uniforme desde que, se as velocidades locais forem paralelas entre si e constantes aí ao longo da mesma trajetória. Elas podem diferir de uma trajetória para outra, mas na mesma trajetória elas devem ser constantes, ok? Então, as trajetórias, elas são retilíneas e paralelas, né? E a linha d'água, ela é paralela ao fundo, né? No regime de escoamento uniforme, a linha d'água é a mesma da inclinação de fundo, tá? E, portanto, também a altura d'água é constante, então a nossa inclinação aqui da linha de energia também é a mesma. Então, isso aqui se dá a velocidade constante. Ao longo da trajetória. Então, agora eu não tenho mais a mesma velocidade só em uma mesma seção. Eu tenho a mesma velocidade ao longo da trajetória inteira, tá?
Então, quando as trajetórias elas não são paralelas entre si, a gente tem que o escoamento ele é não uniforme. Então, a declividade da linha d'água ela é diferente da declividade do fundo do canal, tá? E aí os elementos variam de uma seção para outra. Então, os elementos geométricos, né, os elementos hidráulicos, variam aí entre as seções, ou de uma seção para outra, ok? O escoamento variado, né, tipo de escoamento variado, ele pode ser permanente ou variável, né, acelerado ou desacelerado, dependendo aí se a velocidade aumenta ou diminui no sentido do movimento, certo? Então, o escoamento variado, ele é subdividido escoamento variado, ele vai ser subdividido aí em gradualmente variado e rapidamente variado. No escoamento variado gradual, né, no gradualmente variado, os elementos característicos da corrente, eles vão variando de forma lenta e gradual de uma seção para outra, né? Enquanto no rapidamente variado, a gente tem uma variação brusca aí na altura d'água e nos demais parâmetros. Então, o nome já fala, né? A gente tem uma variação brusca nos parâmetros aqui. Enquanto no gradualmente a gente tem uma variação lenta e gradual dos parâmetros. Os escoamentos bruscamente variados, né, eles são estudados depois localmente como que a gente batiza de ressalto hidráulico, tá? Nós vamos estudar isso posteriormente, que o ressalto nada mais é do que uma elevação brusca, né, da superfície que se produz por conta de uma forte velocidade, quando uma corrente com uma forte velocidade encontra uma corrente com uma fraca velocidade. E a gente também tem, tanto tem um ressalto quanto tem a queda brusca, que também consiste aí no escoamento, né, rapidamente variado. Se a gente quiser ilustrar, a gente tem basicamente isso aqui, tá? Então, o escoamento uniforme, onde nós não temos variação da velocidade, as trajetórias são paralelas. Aí, o escoamento, ele pode ser gradualmente variado, né? Aqui nós temos um ponto de queda brusca e um ponto de ressalto. E isso aqui significa movimento permanente, bruscamente variado, tá? Que são as duas situações, a situação de ressalto, que é esse fenômeno aqui. Nós vamos ver lá no laboratório a formação do ressalto hidráulico e a queda brusca, né? A queda brusca é quando a gente tem uma variação muito grande da linha d'água, né? Da altura da linha d'água. Então, a gente tem aqui uma altura significativa e ela vai a zero. Então, é o que acontece, por exemplo, em essas barreiras. Elas podem ser artificiais, em canais artificiais, né?
ou podem ser barreiras naturais, se a gente considerar um rio, por exemplo, e uma cachoeira, né? A queda brusca é uma barreira natural. Então, isso aqui, normalmente, quando a gente trata de canais artificiais, são barreiras artificiais que a gente chama de vertedor, né? Que é exatamente o que vai barrar essa água aqui, né? Ou barragem, vai barrar e aí a água vai transpor esse elemento. Isso aqui é o que a gente conhece também como sangradouro, né? O sangradouro de barragens pode ter tanto em barragens como pode ter também em canais. E aí o ressalto é é o ponto de encontro quando esse escoamento ele vem com uma velocidade muito alta e encontra com essa linha de corrente aqui com uma baixa velocidade. E aí gera essa zona de tumulto, né? Esse elemento de alta turbulência aqui, que a gente chama de ressalto hidráulico. E o remanso, a curva de remanso, né, é a curva formada aqui pela antecipação de um elemento desse, quando a gente tem um aumento da altura da água gradativamente variado. Então, o remanso, ele tem aqui, é o que a gente chama de variação lenta dos parâmetros hidráulicos. E aqui o escoamento volta a ser uniforme, onde as trajetórias são todas paralelas. Então, o escoamento permanente, ele pode ser uniforme ou variado, né? Tanto gradual como rápido. E o não permanente, ele também pode ser uniforme e variado. Então, nada impede do escoamento permanente ou não permanente variarem também quanto ao espaço, né? E a variação ela vai acontecer de forma gradual ou rápida. Então, esses movimentos eles acabam se condensando. A gente tem aqui o permanente, escoamento permanente pode ser uniforme ou variado, e a variação ela pode ser lenta, né, gradual, ou rápido. E o não permanente, o escoamento não permanente, ele também pode ser uniforme ou variado. E o variado também pode ser gradual ou rápido. Só uma ressalva, né? Escoamento não permanente uniforme, ele é muito raro, tá? De se acontecer. Normalmente, quando a gente tem escoamentos não permanentes, nós temos aí não permanentes variados. Eu vou falar um pouco aqui agora sobre os adimensionais que nós vamos adotar para tanto classificar os nossos escoamentos como para projetar os nossos escoamentos. Então, a gente vai ter dois adimensionais notáveis aqui, tá? O primeiro deles nós já conhecemos, lá dos condutos forçados, é o número de Reynolds. O adimensional número de Reynolds, né, é a relação entre a força de inércia e a força viscosa. Entre a força de inércia e a força viscosa no fluido, né? A força de inércia, por sua vez, é decorrente da segunda lei de Newton, né? Também, força de inércia é massa vezes aceleração. E a força viscosa, ela é função da viscosidade do fluido, da velocidade com que ele escoa e também do comprimento aí da extensão dos canais. Então, lá no conduto forçado, o número de Reynolds, né, ele era dado por V
vezes o diâmetro dividido pela viscosidade do fluido. Só que aqui a gente não tem mais um diâmetro, né? A gente não tem o diâmetro aqui, ele era utilizado como parâmetro geométrico. Agora a gente não tem mais o diâmetro como um parâmetro geométrico. O parâmetro geométrico que a gente vai utilizar agora é o nosso raio hidráulico. Então, o Reynolds para canais vai ser igual a velocidade vezes o raio hidráulico dividido pela viscosidade do fluido que está sendo transportado, no nosso caso, água, né? Então, o número de Reynolds vai ser calculado dessa seguinte forma. Então, V é a velocidade média, o raio hidráulico da seção e a viscosidade cinemática da água. Então, assim, como em condutos forçados circulares, né? O raio hidráulico, ele é igual ao diâmetro dividido por 4, né? Então, assim, a gente tinha a caracterização entre escoamento laminar e turbulento com base, né, no número de Reynolds, Reynolds menor que 2000 era laminar, né? Entre 2000 e 4000 transição, maior do que 4000 turbulento. Então, como o diâmetro o raio hidráulico do conduto forçado é o diâmetro sobre 4, se a gente dividir esses valores por 4 também, né, com base no raio hidráulico, a gente consegue classificar os nossos escoamentos aqui com relação ao número de Reynolds. Então, se Reynolds for menor do que 200, a gente tem que o escoamento é laminar. Se o Reynolds for maior do que 2000, 200 não, perdão, 500, tá? E é 2000 dividido por 4. 500. Se for maior do que 2000, nós vamos ter aí o escoamento turbulento. E se for entre 500 e 2000, nós temos aí o escoamento de transição. Então, o número de Reynolds, ele é calculado, né, para que a gente possa classificar o escoamento em turbulento, laminar ou escoamento de transição. O outro adimensional que nós vamos utilizar muito aqui para canais é o número de Froude. Tá? O número de Froude, faltou o ele é definido como a raiz quadrada, tá? Da relação entre a força de inércia e a força de gravidade, ok? Então, Froude é igual a velocidade dividido por raiz de gravidade vezes o LC, tá? O LC aqui é uma dimensão característica do escoamento. Nos canais, é comum que a gente defina essa dimensão característica, dimensão característica do escoamento. Então, em canais, é comum que a gente defina essa dimensão característica como sendo a altura hidráulica da seção. Então, para canais, o LC é a altura hidráulica da seção. Então, a partir daí, o número de Froude, ele vai ser igual à velocidade do escoamento dividido pela raiz de G
HM. Então, V é a velocidade média, G é a aceleração da gravidade. Então, o número de Froude ele é utilizado para classificar os escoamentos livres que ocorrem nas aplicações práticas em 3 tipos, tá? Então, o escoamento, se o número de Froude for menor do que 1, a gente chama esse escoamento de escoamento fluvial ou subcrítico. Fluvial. Se o número de Froude for maior do que 1, esse escoamento ele é um escoamento torrencial ou supercrítico, torrencial. E se o número de Froude for exatamente igual a 1, a gente chama, né, esse escoamento de escoamento crítico. E aí esses parâmetros vão ser definidos mais na frente, né? A importância dessa classificação vai ser definida mais na frente também. Então aqui a intenção hoje é só definir. Então o escoamento fluvial é o que a gente chama de subcrítico e o torrencial é o supercrítico. E o crítico, né? Quando o Froude ele é igual a 1. Então, esses são os 2 adimensionais que nós vamos utilizar para classificar, né, e calcular aí nossos parâmetros de projeto em canais, em escoamentos de superfície livre, ok? Só para finalizar aqui, nós temos a distribuição de velocidade, né, no canal, que ela se dá de uma forma diferente do conduto forçado. Lá no conduto forçado, a gente tinha o atrito entre a tubulação e o fluido, e aí a velocidade ela ia se dando, né, de tal forma que a velocidade máxima ela se dava no centro da altura, né, no meio da seção. Aqui nos canais isso não acontece. Por quê? Porque o ponto de contato entre o fluido e a tubulação, ele se dá nas paredes e no fundo. Então, na superfície de cima, na superfície livre, no topo, a gente não tem o atrito entre a tubulação, né, entre a parede do canal e o líquido escoado, e entre a água. Então, isso faz com que a velocidade ela seja diferente de zero. E aí, a velocidade máxima ela acontece acima do meio da seção. Com isso, a velocidade média, ela vai ser um valor aproximado, tá? Como sendo a velocidade que vai ser calculada a uma altura de 0,4 aí de H, onde H é a altura total da seção do canal. Então, a gente vai ter essa pequena diferença aí entre a distribuição da velocidade e a distribuição em condutos forçados e em condutos livres, tá? Então, no conduto livre, no canal, a velocidade máxima ela não acontece no centro da seção, como no conduto forçado, e a velocidade média ela vai ser aquela que será, né, calculada aí em uma altura de 0,4 a partir do fundo do canal. A distribuição de pressão também se dá de uma forma bem característica, tá? Então, a distribuição de pressão, ela é a soma do efeito hidrostático, da carga de pressão, né? Que é a carga de pressão, o γY, com o efeito centrífugo, devido à aceleração normal do escoamento. Então, a distribuição de pressão, ela vai aumentar a pressão no fundo, se a curva for côncava, né? E ela vai diminuir se for convexa, tá? Então, aqui a gente tem um fundo côncavo e um fundo convexo. Então, no fundo côncavo, a força centrífuga, ela aumenta. Então, a gente tem aqui uma maior pressão. E no convexo, ela diminui. Nós temos aqui uma menor pressão. Isso aqui é a soma da pressão hidrostática
com o efeito centrífugo. Né? A pressão isostática é o que a gente já conhece, né? É o nosso γH, que aqui é γY. Lembram lá das comportas, onde a pressão isostática ela era assim, linear? Aqui a gente não tem, né? Mais uma pressão linear. Então, ela pode aumentar, se for côncava, a parede, ou pode diminuir. Isso aqui é o γH, essa linhazinha aqui, que seria a distribuição linear. Então, a força centrífuga ela vai ser somada, né, se for côncavo, e vai ser diminuído se for reduzido. Então, o efeito centrífugo aí é aceleração normal do escoamento. Então, essa é a distribuição de pressão aí nos canais, ok? Então, no fim das contas, né, no escoamento de canais, a superfície livre ela acaba coincidindo com a linha piezométrica desde que a distribuição de pressão ela seja hidrostática. Então, se a gente tiver escoamento, canais com fundos retos, né, com declividades de fundos retos, quando não houver essas inclinações na parede de fundo do canal, a superfície livre ela vai coincidir com a linha piezométrica, tá? Porque as acelerações, né, do efeito centrífugo elas vão ser desprezíveis e aí a gente vai poder considerar a linha piezométrica coincidindo aí com a distribuição de pressão, ok? Então, aqui eu trouxe também umas fotos de estruturas de superfície livre, só para que a gente possa ver mesmo, ilustrar um pouco, tá? Canal de Dumit, né, em Toulouse, na França. Então, é um canal urbano, como a gente pode ver. Canal Amsterdã, na Holanda, né? A Holanda conhecidíssima, Países Baixos conhecidíssimos pelo seu grande contingente de canais, né? É uma cidade abaixo do nível do mar. O canal de Corinto também, utilizado para navegação. O Kaiser Canal, na Alemanha, tá? Também canal urbano. Então, vocês percebam que a gente tem vários canais urbanos. O canal do Panamá, que eu acho que talvez é o canal mais famoso do mundo, né? Conhecido por atravessar um país inteiro. Aqui é o sistema de eclusas, né? São as eclusas do canal do Panamá, que faz com que os navios consigam atravessar. Então, isso aqui fica seco, a eclusa vai subindo, o navio espera e aí ele consegue atravessar. Aqui nós temos o canal da integração, né, no Ceará, que é o nosso maior canal, é o veículo de transporte da água que vem do Açu de Castanhão até a região metropolitana de Fortaleza. Então, é através do canal da integração que a gente conseguiu garantir o abastecimento da capital do estado, contanto que o Castanhão tenha água, né? Aqui também é o canal da integração antes do seu funcionamento, né? Com a sua seção trapezoidal, largura de fundo, aqui nossos tábuas bem inclinados. Percebam que é um canal simétrico. Aqui a gente consegue visualizar, né, a manta de impermeabilização, o material aqui a gente consegue ver alguma vegetação nativa já nascendo também. Então, isso mostra para vocês o quão complexo é dimensionar uma coisa que a gente vai ter mudança de rugosidade o tempo inteiro. Então, é bem complicado. Aqui são comportas, né, do canal da integração. Essa água vem do Açu de Curral Velho, lá em Morada Nova. Detalhe aqui para tomada d'água, né, um ponto de tomada d'água que pode fornecer uma vazão aí de até 14 metros cúbicos por segundo. Então, é uma vazão bem alta, né? E aqui é outro canal também que fica lá em Morada Nova, que é um canal do projeto de irrigação Tabuleiro de Russas, né? Que passa por lá, é um canal mais antigo, ele corre paralelo em alguns trechos com o canal da integração dentro do município. Então, é um canal bem mais antigo que a gente consegue perceber também que já possui aí um desgaste bem maior, né? Aqui também é o Tabuleiro de Russas, ó. Esse trecho aqui, essa adutora aqui, ela é
o canal da integração, que chega um ponto que vira, né, conduto forçado da integração, tá? Ele vem em conduto livre e aí quando chega aqui passa a ser conduto forçado. E aí o tabuleiro de Russell, como vocês podem ver, já com a superfície totalmente degradada, ó, em vários aspectos, que era o mesmo canal. Então, como vocês podem ver como o tempo vai interferir aí na degradação do canal em si. E aqui é uma curiosidade, né? Também é o tabuleiro de Russell, que tem um trecho em que ele fica suspenso aí, né? A topografia não era favorável, e aí ao invés de aterrar, o ideal foi fazer a ponte canal, né? Que é um aqueduto, onde o fluido, a água escoa por dentro dessa ponte. E aqui a gente tem esquemas de molas, né? São apoios com molas aqui, um pórticozinho aqui suportando aí essa carga da água, e é bem interessante. Então eu fico por aqui hoje, ok? Espero que vocês tenham gostado aí da aulinha de hoje.